A segunda leitura do Evangelho de hoje fala como Deus pede que a todos amem uns aos outros. E se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se fosseis desse mundo, o mundo os amaria. Não há servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. E se lembrarmos da primeira leitura que foi feita hoje, sobre o Lázaro e o rico, pode surgir uma questão. Deus pede que amem-se uns aos outros, que perdoem uns aos outros, mas ao mesmo tempo Ele fala ao rico, que já está no Hades, que é o lugar dele, ele ganhou aquilo que ele queria durante a vida, e agora ele está ali sofrendo. Já Lázaro, que sofreu durante a sua vida, está no seio de Abraão. Onde está o amor? Coitado do rico, que, embora tenha vivido dissolutamente, mas está sofrendo agora. Não seria o certo que Abraão se esforçasse, pedisse a Deus que aquele homem também estivesse na alegria do reino dos céus? Em russo existe uma expressão que diz knutom vrayne zagonишь, ou seja, a base de um chicote você não põe ninguém dentro do paraíso. Você põe só através do amor. E a vida nos é dada para prepararmos a nossa entrada no reino dos céus, ou para prepararmos a nossa entrada no inferno. Depende de nós. Qual dos caminhos que nós vamos seguir? Vamos seguir o caminho da humildade, do amor, da piedade, que muitas vezes é um caminho pesado. Pode ser não pesado fisicamente, mas em algumas situações ele se torna um caminho pesado, digamos, moralmente. Olha, aquele lá está rezando. Para que ele está rezando? Aquele está fazendo o jejum. Para que jejum? Coitado, ele é um pobre coitado. É um inocente. Agora olha, aquele ali conseguiu tudo o que queria. Conseguiu fortuna, saúde, felicidade nesta vida. Parabéns para ele. Mas a que custas ele conseguiu isso? Se ele conseguiu isso e se esforçou em usar isso como um dom de Deus, emprestado a ele, e ajudar aos outros, sim, realmente fez bem. Mas, se ele fez isso no seu orgulho, na sua ganância, claro que ele já está recebendo a sua recompensa nessa vida, e a recompensa da vida eterna para ele vai ser pelos atos errados dele, do orgulho, da ganância. A vida de um cristão, aparentemente para o mundo, é uma vida de renúncia, de esforço, é uma vida de pouco tempo
para as alegrias dessa vida. Mas se o cristão caminha pelo caminho que Deus lhe mostrou, com a certeza que no final estão as portas do paraíso abertas esperando por ele, ele vai passar por todas as dificuldades desse mundo com alegria, com agradecimento, com firmeza nos seus passos, caminhando para o reino dos céus. Quando nós lembramos, por exemplo, do rico da leitura de hoje, ou de outros que nós conhecemos de repente da nossa vida mesmo, que tiveram a sua vida não regida pela lei de Deus, uma vida não iluminada pela palavra de Cristo. Nós não devemos julgar, condenar, mas ao contrário, fazer um esforço de oração por essas pessoas. Principalmente, claro, para aquelas que ainda vivem, para que Deus ilumine, e não só que Deus ilumine, que elas aceitem a luz de Deus, mas também para aqueles que partiram, para que o destino delas seja também com luz, com a luz de Cristo. A igreja ensina que quando a pessoa morre, depois do 40º dia, a alma tem já o seu juízo pessoal e o seu destino. Os bons para o reino dos céus, os maus, os pecadores, não arrependidos, para o inferno. Mas isso é um veredito até a segunda vinda de Cristo. E a igreja ensina que as orações da igreja, as orações dos parentes, dos amigos, podem mudar o destino das almas que estão no inferno. Claro, não aqueles pecadores que foram completamente contra Deus, ateus. Mas aqueles pecadores que carregaram os seus pecados sem um desejo muito grande de arrependimento. A igreja ensina que as orações pelas almas desses falecidos é um grande exemplo de amor e pode, quando Cristo vier para o terrível julgamento, como é chamado, mudar a situação dessas almas. Portanto, nós precisamos lembrar sempre, com frequência, dos nossos falecidos. Nós não sabemos quem está no paraíso e quem não está. Nós imaginamos, nós pedimos, temos esperança, mas a certeza nós só teremos quando Cristo vier a julgar os vivos e os mortos, para que finalmente o reino dele não tenha fim. Vamos nos esforçar a rezar uns pelos outros, ajudar, como Paulo falou na Epístola dos Gálatas, uns aos outros a carregar o seu fardo e dessa maneira cumprir a lei de Cristo. Que Deus nos ajude. No próximo domingo, a liturgia será com Dom Gregório, com os outros padres. Nós estaremos comemorando o centenário da fundação da nossa paróquia. Não da igreja, não do prédio, mas da associação que deu origem à paróquia. A primeira reunião dos refugiados russos em São Paulo para a fundação da paróquia se deu em 25 de outubro de 1925, portanto, há 100 anos atrás. Com a graça de Deus, a paróquia vive e que viva até quando Cristo vier nos chamar.
Portanto, a vigília será no sábado à noite, como sempre, às 6 horas, e no domingo de manhã a liturgia com Dom Gregório, e depois da liturgia teremos uma pequeno almoço. Vamos trabalhar assim. Por favor, todos bem-vindos.